Só para contextualizar o nosso tema, dizer que a Covid-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Teve seus primeiros casos apresentados na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, na China, isso no final do ano passado. E no dia 23 de janeiro do ano em curso, foi decretada a quarentena na cidade de Wuhan. No entanto, a doença não ficou restrita àquela localidade, foi se expandindo pelos outros países do mundo, o qual também Moçambique faz parte. E no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decretou estado de pandemia mundial Covid-19. Esta doença é também uma realidade em Moçambique, conforme dizia, e conta atualmente com 651 casos. A sua rápida propagação pelo mundo e seus efeitos prejudiciais na saúde e na economia suscitam debates sobre a dimensão do problema e a capacidade de resposta dos sistemas a vários níveis. Hoje, propomos-nos a conversar sobre a capacidade de resposta à pandemia no contexto de Moçambique, com enfoque em aspectos ligados à comunidade e a alguns setores-chave. Portanto, este debate fundamenta-se na perspectiva de que a resiliência dos sistemas socioecológicos baseia-se na promoção da capacidade em esperar o inesperado e em absorvê-lo. Neste contexto, a pandemia de Covid-19 pode ser uma chamada de atenção para todos nós, né? Para a humanidade em geral, repensar o modo de desenvolvimento capitalista e altamente consumista e as formas com que nos relacionamos com a natureza. Daí que convidamos especialistas ligados a esta área que pudessem conversar conosco sobre as causas profundas por detrás já aparente da fragilidade e vulnerabilidade socioecológica do nosso mundo. Então, temos o nosso painel composto por 3 jovens e temos apenas um homem, quer dizer que as mulheres estão a serem empoderadas. Vou começar a mais nova, chama-se Almaira Agibo Badru. Ela é mestranda em manejo e conservação da biodiversidade pela Faculdade de Agronomia e também é licenciada em Ecologia e Conservação da Biodiversidade Terrestre pela Faculdade de Ciências. Atualmente ela é estagiária da Biofound através do Programa de Liderança para a Conservação em Moçambique. É importante referir que este programa está inserido no projeto MOSBio 2, que é financiado pelo Fundo do Banco Mundial, que entrou em vigor no ano passado e vai até 2023. Então, esta é uma iniciativa, uma oportunidade para todos aqueles que nos estão a escutar, que nos veem. É uma oportunidade para todo jovem que é formado na área, que tenha também vontade de poder participar ou reforçar a capacidade e habilidades profissionais, isto para o Sistema Nacional das Áreas de Conservação. Pode entrar para o site e vai ter lá mais informações ligadas a este programa. Temos também a doutora Érica Helena Torvela, ela é bióloga marinha, doutoranda em Biociências pela Universidade Eduardo Mondlane, trabalha como curadora de peixes marinhos e de água doce no Museu de História Natural de Maputo. Realiza também pesquisas taxonômicas e moleculares em peixes marinhos e de água doce. E, por fim, temos o Dr. Daniel Augusta Zacarias, é geógrafo
e doutora em Ecologia e Evolução. Coordena o grupo de investigação em mudanças climáticas, biodiversidade e saúde na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane, na Universidade Eduardo Mondlane, onde também é docente. Portanto, feita a apresentação, quero agora convidar a doutora Érica Tovela para nos falar de aspectos ligados à vulnerabilidade comunitária. E, para isso, disponibilizo um fundo de 5 minutos. Por favor, doutora Érica. Boa tarde, Albertina. Boa tarde a todos. É um prazer falar um bocadinho sobre aquilo que nós fazemos, mas, acima de tudo, falar sobre os problemas que vieram com esta pandemia. Em termos de vulnerabilidade, que é o tema, temos que olhar um bocadinho para as comunidades pesqueiras, não só a nível das comunidades costeiras, mas mesmo aquelas que estão na zona interior. Há vários trabalhos que estão a decorrer neste momento, não só em Moçambique, mas a nível mundial, em relação às soluções, em relação aos problemas que foram causados pela Covid-19. Só para contextualizar, olhando um bocadinho a nível de África, há umas vendas de produtos pesqueiros, isto é, estamos a falar de Madagascar, houve um decréscimo naquilo que é o preço do próprio preço do pescado, em torno, Seychelles teve medidas um bocadinho mais fortes, porque estabeleceram um plano no qual haveria um fundo que iria apoiar os pescadores. No Quênia, permitiram mais a dificuldade de escoamento, isto é olharmos a pesca em zonas, por exemplo, temos Nairobi, temos Mombasa, em que há pesca nestas zonas e eles não podem sair das suas zonas para fazer aquilo que é o comércio. Temos a Libéria, que em vez de vender, acabaram criando sistemas de troca de produtos pesqueiros, isto é, eles pescam mais, em contrapartida acabam vendendo mesmo só para a população mais forte, porque houve uma guerra como quem diz, mas tentou-se discutir um bocadinho com o governo em relação ao fechamento do próprio setor na pesca de pequena escala, e viram que não era possível fechar, mas podia-se chegar a um acordo. E neste contexto, permitiram que a pesca, de forma a prover aquilo que é a segurança alimentar das comunidades, isto é, o país está fechado, mas as pessoas precisam comer. Então, neste contexto, vamos permitir que os pescadores continuem a realizar a sua atividade, desde que eles cumpram de forma eficaz, e haveria um órgão que estaria ali a controlar para ver se realmente esses estão a seguir com as regras de distanciamento, diminuir o pessoal que vai entrar no barco e por aí em diante. Também naquilo que é a parte de revenda, desde o primeiro vendedor até a parte de comercialização nos mercados, também foram permitidos que se fizesse a sua atividade. No entanto, há uma demanda muito grande de população, de pescadores, de comunidades, que precisam ainda de apoio. E olhando um bocadinho para Moçambique, que é um bocadinho mais complicado de fechar aquilo que é a pesca. Eu lembro que eu estive na Inhaca há dias e a atividade continua a decorrer. É bem mais complicado, porque já não tem o mercado para venda, já não está tão aberto como estava nos outros tempos. Isto é, estamos a olhar os pescadores. Normalmente, quando eles chegam nas zonas onde fazem o transbordo,
aos revendedores, a comunidade quer comprar, mas também aos revendedores. Então, este aglomerado diminui em algum momento, e também há um outro problema, é que há problema de venda. Nós estamos com problemas de acesso para as pessoas, porque a pesca tem uma cadeia muito grande. Então, nós olhamos a cadeia, dizermos, temos o pescador, temos o primeiro revendedor, e em diante, tudo isto tem pessoas envolvidas. Então, quando temos pessoas envolvidas com a pandemia, nós tivemos que, em algum momento, cortar este ciclo todo. Então, tudo isso traz vulnerabilidade às famílias, até as pessoas que vivem daquele que vivia de peixe apenas. Este momento, olhar hoje, discutir um bocadinho para ver o que é que pode ser feito, o que é que deveria ter sido feito. E ainda temos muito caminho por andar para ver qual vai ser o futuro das comunidades em relação ao próprio Covid. Obrigada, Albertina. Após esta apresentação, vamos convidar a doutora Badru, que irá também falar de alguns aspectos ligados à biodiversidade e conservação. Por favor, tem 5 minutos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Albertina. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Academia de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável pela oportunidade de fazer parte deste painel. Quero também endereçar os meus cumprimentos à equipe da Biofunde, através do Programa de Liderança para a Conservação de Moçambique. Aproveitar ainda mais esta oportunidade para convidar a todos os jovens que nos acompanham desse lado a seguirem a página do Programa de Liderança, a página do Programa de Liderança para a Conservação em Moçambique, assim que este debate terminar. Bem, falando um pouco do tema, em Moçambique e no mundo, como todos sabemos, vivem-se tempos de intensa angústia na sequência da disseminação e do impacto na saúde pública do novo vírus para a espécie humana, o Covid-19, neste caso o SARS-CoV-2. Enfrentamos uma situação que se agrava todos os dias e que impõe uma mudança radical das nossas rotinas, enquanto apela a uma atitude generosa em benefício da comunidade. Então, é também um tempo de medo, de insegurança, de incerteza, que desencadeia um abalo sem precedentes nos alicerces de um mundo que negligenciamos a relação prudente e cúmplice com a natureza, e passou a viver na ilusão de uma soberania absoluta. Esta soberania nos levou a esquecer que dependemos da natureza e da biodiversidade para o nosso bem-estar. Então, é importante refletir sobre o que esta pandemia nos revela, da desarmonia que criamos entre a natureza e as sociedades humanas. Então, não sendo adequado invocar uma correlação absoluta, para o caso concreto que vivemos e reconhecendo o evidente papel da maior circulação global, então é possível estabelecer uma relação crescente entre a frequência de surtos de doenças e as alterações climáticas e a perda da biodiversidade. O nosso mundo e sistemas que suportam a vida do planeta estão ameaçados através do desflorestamento, a poluição, a emissão dos gases, o efeito estufa, as alterações climáticas, entre outros fatores associados às nossas práticas. Estão a eliminar as espécies, a destruir os ecossistemas a uma escala sem precedentes. Então, muitos destes desafios globais de saúde que enfrentamos hoje, incluindo doenças infecciosas e desnutrição e a brutal degradação dos ecossistemas. Então, portanto, neste contexto, vamos discutir a seguir.
Alô, sim, dizia, muito obrigada, doutora Badru. Após esta apresentação, vou convidar o doutor Daniel para poder falar-nos sobre o turismo nas áreas de conservação. E tem também 5 minutos para fazer essa contextualização, por favor. Obrigado, Albertina. Obrigado, colegas do painel. Agradecer à Academia por nos convidar para partilhar algumas ideias nesta época de tempos conturbados em que todas as ideias são válidas e todas as ideias também podem não ser válidas. Então, estamos numa época em que precisamos discutir e quanto mais opiniões tivermos, melhor se pode garantir um mínimo de informação para garantirmos resiliência necessária aos processos socioecológicos. Eu escolhi uma área que é, por natureza, complicada e é uma das mais afetadas por essas questões ligadas principalmente à Covid-19 ou a outras pandemias ou epidemias que possam surgir. Com a declaração de estado de pandemia mundial, todas as viagens no mundo foram restritas. Sendo restritas a nível mundial, significa que as pessoas pararam de viajar. Parando de viajar, quebrou-se a cadeia fundamental do turismo, que é a movimentação de um lugar para outro para visitas. Com esta quebra, boa parte dos empreendimentos não tem capacidade agora para garantir o seu funcionamento. A própria resposta do setor ainda é incerta, porque este setor, por ser o último a ser afetado, foi o último também a preparar-se para esta pandemia. Não há uma necessidade de se refletir sobre esta relação. Mas eu queria olhar para o contexto de turismo, não no sentido amplo da coisa, ou da atividade, mas queria olhar no sentido de que respostas poderão acontecer. O que é que nós podemos esperar do turismo nesta fase final, entre aspas, da pandemia e talvez no período pós-pandemia. O turismo é uma atividade que nos últimos anos ganhou o nome de atividade, ou seja, o turismo passou a se realizar em lugares onde nós temos altas concentrações de pessoas. Mas a pandemia vem nos mostrar agora que nem sempre altas concentrações vão significar realmente que as pessoas estão a conviver normalmente. Então, possivelmente, se cria um novo cenário no contexto do turismo em que as pessoas já não privilegiam o turismo de massa, que começou nos anos 50, mas começa a privilegiar turismo em áreas mais reservadas, em áreas mais restritas. E a primeira coisa que me aparece é, se o turismo de massa acontece nas cidades e nas praias, esta nova visão de turismo que pode acontecer vai remeter-nos a um turismo que se realiza maioritariamente em áreas de conservação. Direcionando os turistas para áreas de conservação, há dois pressupostos que eu gostaria de discutir daqui em diante. Um, que é o aumento de turistas visitando as áreas de conservação, realmente pode gerar um aumento de renda nas áreas de conservação, porque os turistas pagam para visitar os parques e esta renda pode ser utilizada para financiar a própria atividade de gestão dos parques ou das áreas de conservação, mas também financiar as atividades que os parques têm com as comunidades. Esse é o aspecto positivo. Mas tem um aspecto negativo, é que teremos um grande fluxo de pessoas para as áreas de conservação. E nós sabemos que a biodiversidade não é tão amigável na resposta a fluxo elevado de pessoas. E há exemplos no mundo que demonstram que questões de habituação, as espécies se tornaram habituadas às espécies humanas, algumas espécies não conseguiram sobreviver mais sem a presença de seres humanos. Então a pergunta que fica é, como é que será esta dualidade entre o aumento de turistas e os seus aspectos positivos, que é o financiamento para a conservação, mas também a questão do aumento de turistas em áreas de conservação, que vai criar problemas ou distúrbios do ponto de vista da biodiversidade. Então, eu queria olhar para essa questão, principalmente considerando o próprio conceito de resiliência, que é a capacidade de um sistema recuperar ou ajustar-se facilmente em situações de mudança ou de ameaça. Então, este é o meu ponto de partida. Eu vou deixar espaço para podermos discutir com mais vagar. Obrigado, Albertina. Ok. Muito obrigada, Daniel, por expor-nos esta
estes pressupostos, né, que têm a ver mesmo com a conservação das espécies, o conceito de resiliência, aquilo que se espera face pós a pandemia, que será provavelmente, né, a redução do turismo de massas para o turismo de natureza. Voltando para a doutora Badru, gostava aqui de perceber em Moçambique é um país com uma grande diversidade de ecossistema e rico em recursos naturais, né? É por todos nós sabido, mas contudo há o potencial, este grande potencial que nós temos tem estado a degradar devido à crise ambiental em que sempre estivemos a debater sobre ele. Gostava de perceber da Umaira que relação existe entre a atual crise ambiental e a pandemia Covid-19. Ou seja, quais são os riscos e oportunidades em matéria de preservação dos ecossistemas para Moçambique? De uma forma global, o Covid-19 nos apresenta uma oportunidade para repensar o nosso relacionamento com a natureza e reconstruir um mundo ambientalmente mais responsável. O surgimento de doenças zoonóticas como esta requer tratar a sua principal causa, ou seja, as atividades humanas. À medida que a população global alcança os 10 bilhões de habitantes, precisamos entender melhor a teia da vida em que vivemos e reconhecermos que ela funciona como um sistema único. É hora de reimaginar no centro das nossas decisões. A recessão econômica e o confinamento são boas oportunidades para sensibilizar as pessoas em relação à proteção dos ecossistemas e convencê-las de que não podemos repartir como antes, reproduzindo as mesmas causas que terão os mesmos efeitos e ignorar as consequências da devastação dos ecossistemas e da biodiversidade e os seres humanos mais pobres e mais frágeis. Para o caso de Moçambique, a pandemia do coronavírus tem um potencial, os esforços de conservação que já vínhamos tendo, e para estabelecer e apoiar áreas protegidas. É do nosso conhecimento que as áreas protegidas são algumas das ferramentas eficazes para a conservação e são cruciais para sustentar as espécies de plantas e animais selvagens e garantir meios de subsistência e mitigar as mudanças climáticas, o atual caos de desenvolvimento. A pandemia não apenas tira o sossego das pessoas, como também prejudica os meios de subsistência das pessoas. As áreas de conservação de Moçambique têm muitos visitantes por ano, como o colega estava aqui a dizer, com relação ao turismo. E esta visita, né, este número de visitantes por ano gera receitas. Agora que o turismo e as viagens pararam, fica difícil para os fiscais, para as comunidades que vivem em volta, manterem intactas as áreas de conservação. Podemos deparar com situações de aumento de caça furtiva e desmatamento ilegal. Então, essas atividades poderão contribuir para a degradação dos ecossistemas florestais e perpetuando o comércio ilegal de animais silvestres. Bem, de uma forma geral, não devemos deixar que esta crise seja rapidamente esquecida. É evidente que seremos obrigados a repensar nas nossas práticas o que reconstruiremos depois da pandemia. É uma questão que todos nós devemos fazer. Que sistema agrícola queremos promover? Não há uma resposta única a uma situação como esta. Contudo, devemos construir e o mesmo vai responder em relação a essas ondas de
como Desculpa, Albertina. Agora conseguem me ouvir, Albertina? Boa tarde. Sim, Eu dizia o seguinte, Estava com o micro Albertina. desligado. Exato, peço desculpas. Eu dizia Ok. que, de uma forma global, o Covid-19 nos apresenta uma oportunidade para repensar o nosso relacionamento com a natureza e reconstruir um mundo ambientalmente mais responsável. E que o surgimento dessas doenças zoonóticas, como a Covid-19, requerem que a gente trate como causa principal, ou seja, as atividades humanas. E é importante nós refletirmos que, à medida que a população global alcança os 10 bilhões de habitantes, precisamos entender melhor a teia da vida em que vivemos e reconhecermos que ela funciona como um sistema único. É hora de reimaginar o nosso relacionamento com a natureza e de colocá-la no centro das nossas decisões. Um aspecto importante também, a recessão econômica e o confinamento são boas oportunidades para sensibilizar as pessoas em relação à proteção dos ecossistemas e convencê-las de que não podemos repartir como antes, reproduzindo as mesmas causas que terão os mesmos efeitos. Ignorar as consequências da devastação dos ecossistemas e da biodiversidade frágeis. Ok. Doutora Para Badru. o caso particular de Moçambique, a pandemia do coração para estabelecer e apoiar as áreas. Sim, eu dizia, as áreas protegidas são algumas das ferramentas eficazes para a conservação e são cruciais para sustentar as espécies de plantas e animais selvagens e garantir os meios de subsistência e mitigar as mudanças climáticas. A pandemia não apenas tira o sossego, Sim, Albertina? sim. Apenas para deixar espaço para outra intervenção. Alguém quer comentar sobre esta questão da relação entre a crise atual ambiental e também com a crise atual e a pandemia Covid-19? Albertina, eu quero deixar a minha opinião em relação a esse aspecto. É que realmente o que o Mayra disse faz todo sentido em relação à conservação da biodiversidade, mas talvez é preciso apontar para lembrarmos o que está a acontecer, o cenário atual, né? É que, por exemplo, os níveis de poluição em vastas áreas em vários países baixaram radicalmente com a paralisação, com o encerramento, né, dos países no mundo inteiro. A cidade de Wuhan quase ficou limpa, que é uma das cidades mais poluídas da China, quase ficou limpa, despoluiu completamente. Algumas regiões na Itália também despoluíram completamente. Isso dá-nos uma indicação clara de que, se nós quisermos, nós podemos mudar as coisas. Então, esta pandemia não só vem nos trazer a desgraça que nos traz, no verdadeiro sentido, mas também vem nos mostrar que algumas das coisas que vão acontecendo no planeta são culpa da humanidade. E que essa humanidade, se reeducando, pode facilmente ajudar a reverter alguns problemas que estão acontecendo no mundo. As áreas de conservação, como a Mayra disse, realmente são um dos pilares fundamentais para a conservação da biodiversidade e jogam um papel fundamental na questão das mudanças climáticas. Mas elas podem enfrentar um duplo sentido no período pós-pandemia, que é, termos muitos turistas a visitar as áreas de conservação, que será bom, mas também podemos ter o caso de que, devido a muita gente, muitos turistas dirigindo as áreas de conservação, as espécies começam a ter comportamentos humanizados. É uma outra realidade. Então, esse link entre Covid e áreas de conservação deve ser percebido olhando para o próprio contexto de resiliência, né? Que é garantir que haja uma mudança, um desacelerar das coisas,
mas que esse desacelerar não seja desacelerar em função prejudicando outras áreas. Realmente precisaremos de turistas em áreas de conservação, mas essa entrada de turistas deve ser muito bem monitorada para garantir que salvaguarde questões ambientais das áreas de conservação. Muito obrigada, Daniel. Voltando para a intervenção da doutora Érica, que falava da vulnerabilidade comunitária, mais no contexto da pesca, e olhando para aquilo que é a realidade moçambicana. Há poucos dias acompanhamos que tem em Moçambique o setor das pescas está a colapsar e grande parte da nossa atividade pesqueira é garantida pela pesca artesanal ao nível de uma escala maior. E também a pesca industrial tem estado a ressentir-se em relação à pandemia. Então, que desafios nos esperam ou quais são as consequências que todo este cenário poderá causar, tendo em conta que a resiliência está mais associada a questões de adaptabilidade do que a estabilidade. Por favor, doutora Érica. Bom, Albertina, nós olhando aquilo que é o cenário atual, nós olhamos a pesca industrial, neste caso, em que, neste cenário em que nós nos encontramos, temos o mundo todo fechou, alguns setores, temos alguns portos operacionais, mas aquilo que é a maior parte do comércio em grande escala reduziu bastante. E nós estamos a sentir neste momento por causa disso, porque o que nós pescamos, o que se esperava em termos de quantidades para este ano, e olhando o mercado para quem nós normalmente fornecemos, estamos a falar da Europa, estamos a falar da América, que os números deles foram muito, mas muito, muito elevados, e neste momento nós pescamos e não temos para quem vender. E a cadeia é realmente muito grande. Se nós estivermos a olhar aquilo que é a pesca industrial, estamos a ver o combustível, estamos a ver a manutenção dos próprios barcos, estamos a ver as pessoas que trabalham na indústria, mas também estamos a ver o que vem por detrás disso, é que eles pescam, mas já há toda uma cadeia por detrás que vai garantir que há o empacotamento, há os testes, há uma série de coisas a serem feitas que não vai ser feito ou vai ser feito a um nível muito baixo. Mas também olhamos o setor artesanal, que é o setor familiar. O que está a acontecer? É o que eu dizia anteriormente. Eles até podem estar a pescar, alguns nem por isso. Existem zonas que não são necessariamente remotas, mas que a fiscalização é deficitária, se assim posso dizer, em que muita gente vai lá pescar e o aglomerado de pessoas que nós temos quando os pescadores saem é realmente muito grande. Dizermos aos pescadores artesanais parem de pescar é uma tarefa espinhosa, porque eles dependem exclusivamente daquela atividade para viver. E se ele não pesca, ninguém come. Então, e ele pesca, ele tem um valor dele, mas há um valor da pessoa com quem, do seu revendedor. Isto é só para ter uma ideia. Por exemplo, em Memba, onde eu estive este ano, o pescador chega, tem a pessoa que vai comprar, o seu primeiro revendedor. Ele compra, depois vai revender nos mercados ou para outras pessoas. Se o pescador não vai à sua atividade, aquela pessoa também não tem trabalho. E, por conseguinte, toda aquela cadeia está cortada. E não vai se comer. Então, nós ficamos naquela situação, naquele dilema. O que é que nós fazemos? Vamos nos contaminar
e comemos, ou vamos ficar em casa e não comemos. Então, sempre temos que pensar na parte prática da coisa. É que hoje, estava a ver um artigo, por acaso saiu há pouco tempo, que fala dos desafios do pesca artesanal. O que é que nós temos que fazer? Porque nós temos que olhar o turismo. O turismo e a parte, o que o Daniel esteve a dizer, o que o Maia também estiveram a dizer, é que são outras componentes, mas se nós fazemos aquilo que é ligação, vamos descobrir que, por exemplo, o turismo, quem alimenta o turismo muitas vezes é a pesca, porque o turista muitas das vezes vem, quer comer camarão, quer comer peixe, quer comer mariscos no geral. Então, quem vai fornecer é o pescador artesanal. Hoje temos alguns restaurantes em grande número fechados. Então, aquela pessoa que já tinha um contrato com um restaurante, com um hotel, tem problemas. Aquela pessoa que tinha que garantir que, ok, eu vou fazer alguma coisa pela minha família apenas, também tem problemas. Então, a partir daí, nós temos vários desafios. Mas o que é que nós temos que fazer em relação a isso? Olhando um bocadinho aquilo que é o exemplo da África do Sul, que eles permitiram que a atividade continuasse desde o momento que garantissem que há o distanciamento, a parte da higienização estivesse a ser cumprida. Talvez essa seria a nossa saída, isto é, o setor das pescas teria que olhar, acredito que eles tenham um mapeamento de toda a zona costeira ou a zona interior também, mas o que é que nós temos que olhar? Ok, quantas pessoas pescam, porque há os CCPs, olhando para os CCPs, quantos pescadores estão, vamos fazer a alternância em termos de dias de pesca, se isso fosse funcional, mas a ideia é, não vamos apenas cortar aquela atividade, vamos reduzir de forma a garantir que tenhamos sustento, mas também vamos nos prevenir em relação à contaminação pelo Covid. Então, são exatamente esses dois aspectos que nós temos que olhar quando olhamos para a pandemia, mas também temos que olhar para o lado humano, o lado social da coisa, em que há muita gente, o setor pesqueiro é muito grande. Se nós olharmos a costa toda de Moçambique, eu estou a falar desde o Ibo, que é a zona onde eu conheço, até Inhaca, há muita gente a pescar. Então, dizer não vamos pescar não é a solução. Mas que medidas nós temos que trazer para essas pessoas? Para alguns países, para o caso da Libéria, para o caso de Madagascar, em que começaram a fazer atividades que nos remontam nos anos passados, em que é troca de excedentes, isto é, os pescadores vão à pesca, trazem um produto, vendem às comunidades, e as comunidades vão fornecer a outra parte, vão fornecer milho, vão fornecer arroz, vão fornecer batata, e é assim que algumas comunidades pesqueiras estão a sobreviver a nível de África. Por que nós não podemos fazer o mesmo? O que é que nos impede? Porque neste momento, mesmo aquelas pessoas que estão a trabalhar não têm capacidade de comprar no preço em que se comprava. Então, ou não vão comprar e a pessoa vai ter o peixe ali e ninguém vai comprar, ou vai ter que vender a um preço muito mais baixo, mas em termos de esforço que aquela pessoa exerce para ter aquela quantidade é maior. Então, neste momento, acabamos tendo sempre problemas. Então, a solução talvez seja nós repensarmos que tipo de atividade nós queremos, mas que tipo de subsídio também temos que dar a essas comunidades, porque há uma atividade que elas exercem, elas têm um income, elas têm algum benefício, elas pagam imposto em algum momento. Se há os tais conselhos comunitários da pesca, nós temos que garantir que há um fundo que neste momento em que aquela pessoa não pode pescar, se é que dizemos não pesca, Ok. Acho que ela teve algum problema com a conexão.
Doutor Daniel, quer comentar algum aspecto relacionado à pesca, uma vez que também está ligado ao setor do turismo, tem sempre uma cadeia dependente desta atividade. Sim, Bom, doutor Daniel? na verdade, eu não ia fazer um comentário assim direto, né? Eu queria mais provocar a Érica do que fazer um comentário específico. Mas vou esperar que ela retorne para que a pergunta seja direcionada para ela. Mas realmente, a Covid vem nos mostrar que o mundo funciona em cadeia e que uma quebra no sistema acaba influenciando o resto das coisas que acontecem. Nós estamos realmente a verificar que a partir do momento em que as viagens foram fechadas, os estabelecimentos turísticos também tiveram que fechar. E ao fechar os estabelecimentos turísticos, os pescadores que forneciam produtos, os agricultores que forneciam produtos, toda a cadeia de valor do setor do turismo acabou parando. Então, realmente há uma necessidade de se pensar que estímulo se dá para que essas pessoas que alimentam essa cadeia de turismo voltem, permaneçam nessa cadeia, mas também há uma necessidade premente de se pensar o que é que será daqui para frente. Suponhamos que a pandemia termina daqui a um mês, dois, e o que é que será? Como é que nós recomeçamos a vida? Como é que essa cadeia ligada ao turismo, como é que essa cadeia produtiva volta a se reestruturar para poder funcionar? Eu queria fazer uma brincadeira com a Érica, ainda bem que já voltou. Érica, vamos aproveitar esta Covid como uma veda obrigatória? Os pescadores já tiveram uma veda que este ano foi bem mais prolongada e muitos deles eles queixaram-se imenso porque de setembro até supostamente abril, até março eles deviam estar a pescar, mas fez uma extensão até abril. Então já se reclamou nesse momento por causa da veda. Então não sei se eles estão preparados para uma outra veda que não se sabe quando é que vai terminar, porque o Covid não é uma coisa de hoje. Então dizer que vamos fazer uma veda é bom para o ambiente, seria extremamente bom, mas como é que as pessoas vivem depois disso? O que é que elas vão fazer? Porque se nós tivéssemos uma forma de o governo garantir que há uma subsistência, há uma cesta básica, há um fundo em algum momento para as pessoas irem buscar, por mais que fosse mínimo, elas teriam alguma coisa para se apegar. Agora, dizer vamos à veda, não sei se é o correto, Daniel. Badru tem alguma coisa a dizer em relação a esta atividade, uma vez que também perturba a biodiversidade e ao mesmo tempo as pessoas precisam viver e dependem diretamente desta atividade. Bem, eu continuo a martelar o assunto, salientando que existe uma correlação entre essas duas crises, a crise sanitária e a crise ecológica, e que durante esta crise sanitária, mobilização em relação às questões ambientais, ora, se uma vez a pandemia controlada, voltarmos como antes a trabalhar na direção errada, chegaremos rapidamente aos níveis de poluição anteriores à crise, e por isso que além da emergência sanitária imediata, na segunda resposta a esta crise, na elaboração de planos, é necessário a elaboração de planos de relançamento de economias. Então, será preciso reafirmar a necessidade absoluta de proteger o meio ambiente. Será também necessário que este movimento seja geral, começando pelos atores financeiros. E este relacionamento deverá inscrever-se nos objetivos do desenvolvimento sustentável. É importante pensar na natureza, pensar no clima, pensar socialmente, e se calhar está a faltar esse dia do Covid-19, com que tentar responder isso.
Muito obrigada, Badru. Voltando, Daniela, às áreas de conservação. Trouxe aqui dois pressupostos, dos quais tem como resultado benéfico, que é aumento do número de turistas em áreas de conservação, e o outro, aumento de turistas, consequentemente, aumento também de financiamento para essas áreas. E o outro é a mudança do padrão de consumo, né? Poderá significar aumento de turistas em áreas de conservação e aumento do stress das espécies que lá existem. E o resultado é negativo. Como conciliar esses dois fenômenos? Ou o que se pode esperar face a este cenário? Obrigado. Ter respostas assim conclusivas, respostas práticas, seria quase impossível numa sessão destas. Nós precisaríamos de muito mais tempo e muito mais argumentos para contrapor isso. Mas, realmente, e esta pergunta, Albertina, está associada a uma pergunta que o Ernesto Chauk faz aqui no grupo também, que é uma questão da limitação da capacidade de carga do estabelecimento, etc. Nós temos um problema muito sério com a questão legislativa, que é a questão de... Nós temos a legislação publicada, redigida e publicada, mas a sua implementação costuma ter algumas falhas até certo ponto. O que acontece, e a pergunta que o Chauk coloca é: será que os estabelecimentos turísticos não estão preparados para isso? Grande parte dos estabelecimentos não está. Se nós acompanhamos as notícias de turismo no mundo inteiro, mostram que o turismo não se preparou, não estava pronto para esta pandemia. E o que poderá acontecer no período pós-pandemia é que, se as pessoas realmente pararem de visitar as praias e começarem a visitar mais as áreas de conservação, nós teremos um volume cada vez maior de pessoas a visitar essas áreas. E algumas experiências no mundo inteiro já demonstram que não é tão simples gerir fluxos turísticos em áreas de conservação. Então, fenômenos como a habituação das espécies são muito frequentes, em que algumas espécies passam a depender completamente dos visitantes para se alimentarem e para sobreviver. Se nós começarmos a olhar a interação entre a biodiversidade e os espaços urbanos nesta época de pandemia, nós vamos notar, por exemplo, na Ásia, que em algumas cidades, as cidades foram conquistadas pelas espécies. As espécies, na ausência dos humanos, invadiram as cidades. Na Austrália, exemplos claros de cangurus já circulam nas cidades. Na Ásia, bandos de macacos invadindo casas, invadindo cidades, etc. Este é um sinal de habituação. Ou seja, as espécies estavam tão habituadas a conviver com o ser humano, que o ser humano elas já não se sentem bem. Então, será que isso não vai acontecer também nas nossas áreas de conservação, no período pós-pandemia? Porque as pessoas vão visitar, sim, é muito bom, vamos atrair mais pessoas, mas essas pessoas que vão lá vão convivendo mais diretamente com as espécies vão se tornando mais humanizadas, e essa humanização tem os seus problemas. As espécies que já não conseguem sobreviver sozinhas, têm o apoio do ser humano, etc. Então, é por isso que eu sempre coloco essa questão. A fase pós-pandemia deve ser repensada no sentido de garantir que espécies individuais, espécies por si só, ecossistemas por si só, as áreas de conservação por si só, o sistema de gestão das áreas de conservação, o sistema de gestão turística, o sistema de gestão de qualquer unidade ou qualquer entidade, qualquer atividade econômica, deve ser tão bem planeado de modo que ele possa por si só sobreviver. Nós estamos a falar agora de cadeia de valor de pesca, mas se formos a verificar com mais claridade, com mais detalhe, vamos notar que a cadeia de valor da pesca caiu porque os dois setores que se alimentam não estavam preparados. O turismo não estava preparado para fechar, o setor de pescas não estava preparado para garantir o acondicionamento do pescado, garantir melhores rotas de distribuição. Então, a minha opinião é que este período da pandemia deve ser utilizado como uma ponte, como uma plataforma para nós refletirmos como é que queremos voltar no período pós-pandemia, o que é que nós queremos realmente redesenhar. É o que estava a dizer a Badru, que
há uma oportunidade com esta pandemia da Covid, há uma oportunidade para nós nos reorganizarmos. E essa reorganização não pode ser a nível de um setor, tem que ser a nível de todos os setores, tem que ser a nível de até entidades mais ínfimas, até as pessoas por aí mesmo têm que voltar a se reorganizar, porque a cadeia está tão apertada que uma única peça fora do lugar acaba quebrando todo o sistema. E isso não pode acontecer quando queremos falar de sistemas resilientes. Sistemas resilientes devem ter a capacidade de sentir uma dificuldade, sobreviver a essa dificuldade e continuar a agir no padrão normal sem depender muito de outras atividades. Albertina, eu tenho uma questão de provocação mesmo para o Daniel. Se nós tivéssemos que olhar as áreas de conservação, neste momento, que é aquele momento de paragem, as espécies vão reproduzir, todo o resto vai florir, podemos assim dizer. Será que numa época após Covid não vamos ter, não podemos capitalizar esse turismo? Porque vamos ter realmente uma demanda. Mas será que não podemos olhar a parte boa de ter uma demanda? Claro que vamos ter os animais já habituados a um certo meio, como se fosse apenas o meio deles, sem os humanos. Mas será que não existe uma forma de nós olharmos este pós-Covid, este boom de turistas como algo que nós podemos dizer, ok, nós temos como organizar isto. Nesta altura, nós temos que olhar para o setor agora em que praticamente parou ou está a funcionar a 10%, 15% e dizer, ok, o que é que nós queremos daqui a um ano, quando o Covid passar? O que é que nós podemos fazer? Vamos ter muitos turistas. É possível ter muitos turistas. E como é que vamos nos organizar? Como é que nós pretendemos receber? Porque no final do dia depende muito de nós, de como é que nós vamos receber essas pessoas, como é que nós vamos capitalizar essa vinda massiva de pessoas para as áreas de conservação. Eu percebo que em algum momento acabamos modificando um bocadinho aquilo que é o meio, mas temos que sempre olhar para o lado bom. Eu acredito que o Daniel também vai me perguntar por que não faz por que não se faz a mesma coisa no setor pesqueiro? Talvez tenha que se pensar também numa forma de capitalizar, mas como nós não dependemos diretamente do turismo, isto é, das pessoas que vêm, nós ainda podemos trabalhar aqui dentro, mas para o turismo, ou capitalizamos mais o turismo doméstico, que é o que nós temos neste momento, fazer pacotes, porque muitas das vezes, por que nós não fazemos o turismo doméstico? É porque nós olhamos para tudo e dizemos que é caro. Mas se neste momento em que temos esta crise, há a pandemia, mas estamos a pensar que daqui a um ano a situação esteja normalizada, por que não olhamos primeiro para o turismo doméstico como alguma coisa que vai, em algum momento, dar um certo incremento naquilo que são as receitas? Era mesmo uma provocação para o Daniel. E para o Mayra também, está na mesma área. Albertina, eu posso deixar a Mayra começar, depois eu volto, ou posso começar e deixar para o Mayra? O Mayra, queres começar? Um instante só. Temos também a questão do tempo, né? Mas como tivemos alguns problemas técnicos no início, vamos alargar mais uns 10 minutos. E Badru, pode falar. Tem uma questão também aqui colocada pela plateia, mas antes de colocar a questão, a Badru pode comentar em torno deste assunto. Sim, a Badru consegue nos ouvir? Bom, acho que deve ter algum problema técnico,
Mas, Daniel, tem aqui uma questão colocada, diz assim, é do Ernesto Chauque. Nos finais do ano passado, esses locais, que são os locais de atividade turística, ficaram lotados. E o controle pós-Covid não seria igual ao levado a cabo nesses períodos do ano? Bom, deixa-me começar pela provocação, depois eu volto. Sim. Realmente, todos os questionamentos que você colocou eu acho que são questões que todos nós devemos colocar a nós mesmos. Não só a setores externos, mas cada um deve olhar para si mesmo. Né? Eu falo do turismo porque é o meu ramo profissional, mas todos os setores devem pensar nessa perspectiva de o que será daqui para frente. Mas há uma coisa boa que você colocou, Érica, que é nós não podemos pensar só no que estamos a fazer agora. A grande preocupação é como é que nós faremos as coisas no pós-Covid. Essa é a grande pergunta. Nós temos turistas nas áreas de conservação, temos maior demanda de pescado, etc. A grande questão é como é que nós gerimos isso. Essas pessoas que virão para as áreas de conservação vão encontrar uma área bem organizada e pronta para recebê-los. Será que o nosso sistema de áreas de conservação está preparado para receber esse fluxo de pessoas? As pessoas estão a pensar nisso, nessa possível mudança de paradigma que vai acontecer. Então, eu vou colocar do mesmo jeito para a Veda, né? Que é a necessidade principal agora terminou a pandemia, como é que nós queremos fazer as coisas? Aí sim, nós podemos pensar, e esta é uma oportunidade, temos tempo para ir pensando, embora nosso cérebro, nossas mentes estejam concentradas para resolver questões de saúde, eu acho que nós também podemos aproveitar uma parte do nosso tempo para pensar nessas pequenas questões de como é que nós fazemos realmente as coisas. Só para clarificar um pequeno aspecto, eu, como disse no princípio, eu estou na Escola Superior de Hotelaria de Inhambane. Nós já estamos a pensar realmente em formas de potenciar a questão do turismo doméstico como estratégia para para chamar o turismo, para repotenciar o turismo em Moçambique. Então, a abordagem está sendo realizada. O grande problema é que nós muitas vezes pensamos com coisas meio isoladas, né? Que a Érica pensa só nas pescas, eu vou pensar no turismo, nas áreas de conservação, mas eu acho que a maior necessidade seria realmente que vários setores pudessem sentar e pensar-se numa estratégia global e dizer assim, ok, nós vinhamos explorando intensamente o pescado, nós queremos agora meios de produção mais sustentáveis. Nós vinhamos sobrecarregando o litoral com o turismo, queremos meios mais sustentáveis. Nós agora queremos turistas nas áreas de conservação, mas temos que criar elementos para que as áreas de conservação possam receber esses turistas, sem criar danos à parte da flora e da fauna. Então, para mim, o cerne da questão agora é como é que nós queremos voltar? Como é que nós vamos garantir que recuperamos deste mal deste problema que estamos a enfrentar agora? Porque agora temos um elemento de estresse. Então, como é que nós nos recuperamos? Como é que nós voltamos a como é que voltamos a ter aquela visão que nós já tínhamos estabelecido antes? Essa é a minha grande preocupação de momento. A gestão de espaços é um problema grave. É um problema muito grave. Nós, por exemplo, nós aqui temos a Praia do Topo, que é bem mais próxima, nós temos 5, 6, 7 vezes mais a capacidade de carga da área nos finais de ano. Tem algum mecanismo de gestão? Tem, mas está implantado? Não sabemos. Então, o meu medo é que a mesma coisa aconteça nas áreas de conservação e fica aí o meu balanço. Então, é a minha dificuldade em compreender bem como é que será isso no pós-Covid. Ok, muito obrigada, Daniel. Na verdade, todos os setores são chamados a pensar em conjunto e não de forma separada, conforme nós podemos perceber, há uma interligação em todos os setores em termos de dependência, tanto do meio e assim como da própria exploração dos recursos, porque precisamos deles para sobreviver, mas também é necessário que seja
de forma sustentável, tanto para a biodiversidade, que é para termos este equilíbrio humano, assim como para a conservação. Estamos na reta final do nosso debate. Vou pedir que cada orador deixe aqui alguma consideração final, tem apenas 2 minutos, pode dizer alguma coisa em relação à resiliência que se espera, ou é verdade que a Covid-19 ainda está na fase de escrever a sua história, como assim diziam nos outros debates. Nós estamos no fim, Moçambique ainda nem atingiu o pico, estamos ainda à procura dessa curva para podermos fazer face a este desafio em que somos colocados todos os dias. Em termos de resiliência socioecológica, o que se pode dizer assim para todos estarmos mais, estarmos mais propensos à adaptabilidade desta questão da Covid face aos desafios que nos são colocados? Por favor, Mayra, a Badru pode dizer alguma coisa? Bem, como ecologistas, como bióloga ecologista, continuaremos a defender o respeito da proibição do comércio de animais protegidos, mas também devemos recordar os fundamentos que unem a humanidade e os seres vivos, lembrar que a perturbação da biosfera provoca incertezas imensas, que são sempre difíceis de gerir. Por último, não podemos esquecer que é necessário envidar mais esforços para preservar esta biosfera, já que ela garante a nossa própria preservação. De uma forma geral, não vamos deixar que esta crise seja rapidamente esquecida. Temos que repensar nas nossas práticas. Depois desta pandemia, não há uma resposta única, como estive a dizer, não há uma resposta única e há uma situação como esta. Então, temos que construir um novo sistema mais resiliente, onde fatores que favorecem as epidemias sejam reduzidos. Do meu lado é tudo, Albertina, e muito obrigada. Muito obrigada, Badru. Érica, por favor. Érica, consegue nos ouvir? Enquanto a Érica... Albertina, eu acho que não tem a ideia de tentarmos reunir todos os esforços, todos os setores, isto é, o governo, os pesquisadores. Eu consigo. Sim. Pode continuar. Estás a ouvir-me, né? Sim. Não, já. o que eu estava a dizer é que nós temos que fazer esforço, não só por um setor, como estava a dizer o Daniel, é que tem que ser algo conjunto. Não temos que olhar as pescas só, olharmos o turismo só, temos que olhar de uma forma conjunta, isto é, reunindo o governo, reunindo a parte da investigação, reunindo as ONGs, mas reunindo também os stakeholders, são as pessoas que fazem a própria implementação dos projetos, que fazem com que as coisas aconteçam. Então, cada um de nós tem uma tarefa acrescida, isto é poder contribuir para ver se nós conseguimos sair inteiros depois da Covid, porque o que vai acontecer é que daqui a mais ou menos 1 ano estaremos a sair, se tudo correr bem, e precisamos estar inteiros, precisamos olhar para o país e dizer, ok, o que é que nos espera, o que é que nós temos que fazer a partir de agora. Mas tudo isso tem que ser planificado hoje, porque hoje temos os problemas, hoje estamos a sentir, hoje estamos a olhar as áreas de conservação, estamos a olhar o setor pesqueiro, estamos a olhar a biodiversidade, dizer, ok, há uns que estão a ser beneficiados mais do que os outros. Os animais estão a festejar porque eles podem circular à vontade. Mas o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, quando eles não puderem mais circular? Porque nós já estaríamos a circular. Então, é tudo isso que nós temos que olhar hoje e dizer, ok, e nos prepararmos, porque talvez tenha sido o primeiro embate que foi a Covid-19, mas podemos ter
outras pandemias daqui a uns anos. Nós temos que nos preparar para isso. Então, é realmente bom olhar para o país, olhar para o mundo de uma forma diferente, mas de uma forma conjunta. Então, eu só tenho a dizer muito obrigada por fazer parte do painel e dizer que iniciativas iguais a estas não terminem, porque há muito ainda por se falar em torno do Covid-19. Obrigada. Obrigada, Érica. Por fim, vamos ficar com o doutor Daniel, que vai fazer vai fazer o fecho, neste caso. Sim, doutor Daniel. Primeiro, obrigado, Albertina, por teres conduzido este debate. Obrigado aos painelistas. Eu sou o único homem neste painel. É uma honra estar convosco. São raros os painéis compostos maioritariamente, muito maioritariamente, embora a expressão não exista, por mulheres. Então, estar no meio, estar convosco foi uma oportunidade ímpar. Eu estou a acompanhar o debate também pelo Facebook e há uma opinião aqui do Stélio Daniel, que diz que o que fazer sabendo que a volta pós-pandemia será, entre aspas, bruta. Eu acho que é esta reflexão que deve ficar com todos nós, né? Que é, nós vamos voltar, mas vamos voltar em grande. Então, cada setor que se prepara para acomodar essa volta em grande, que será em grande mesmo e até, em alguns momentos, razoavelmente prejudicial. Mas, como a Erika disse, o debate é aberto, não pode terminar hoje. Nós só nem conseguimos uma pontinha sequer do debate. O debate ainda levaria muito mais tempo, muita gente mais pode participar e criar iniciativas do gênero. Nós, como escola, aqui, vamos fazer o possível que temos para compreender as questões de turismo, biodiversidade e, claro, que compreender também os outros setores. O setor turismo e a conservação não funcionam sem que haja um pilar que o sustente. Então, nós vamos fazer isso. E para terminar, e porque nós estamos ainda antes da curva da Covid, deixar aquelas medidas que nos pediram antes, que é vamos adotar todas as medidas sanitárias necessárias, continuemos com os esforços para ver se conseguimos atingir a curva o mais rápido possível e ultrapassá-la também com facilidade, e, acima de tudo, cumprir a orientação clara internacional, fique em casa. Obrigado. Muito obrigada, Daniel. Infelizmente, o tempo já acabou e o debate estava muito bom. Muito obrigada aos oradores pela disponibilidade que mostraram e pelo contributo, acima de tudo, que deixaram aqui sobre esta temática de resiliência em sistemas socioecológicos que tem a ver mesmo com a sociedade, assim como a biodiversidade. É importante, na verdade, que todos os setores estejam mais unidos para poderem fazer face a esta pandemia. E as políticas, conforme haviam referenciado dentro do debate, que temos políticas boas, mas a sua funcionalidade é de desejar. Então, se calhar, podemos começar a repensar o que realmente está a falhar. É vontade, é a própria gestão, o que realmente está a falhar dentro dessas políticas de gestão, tanto das áreas de conservação, gestão do território, gestão das atividades que nós estamos inseridas e que, de certa forma, dependemos muito delas. Muito obrigada também ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável por esta oportunidade e esperamos mais debates para podermos, de certa forma, colhermos mais conhecimentos noutras áreas que também interessam-nos, porque o sistema socioecológico todos nós fazemos parte deste sistema, então é preciso que haja essa interação na busca desta adaptação e só conhecendo, na verdade, o que cada setor faz ou como é que cada setor se comporta face a esta
pandemia que é nos imposta. Muito obrigada.